E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, sabadão. Tava esperando terminar a rodada aqui, teve tiveram dois jogos importantes que mexeram na parte de cima da tabela e de baixo também. Vou falar o resultado para vocês. Um foi bom pro São Paulo e outro foi ruim. Então, vou passar a classificação para vocês. E também falar, hoje o assunto, a gente vai fazer comentários, não é porque é um dia mais tranquilo, até sossegado de notícias do São Paulo, mas eu também queria falar sobre o Zubeldia e saber muito a sua opinião sobre essa decisão aí que ele tomou, vou explicar direitinho, e a gente conversa bastante sobre isso. Eu vou fazer o comentários do pessoal ainda indignado, revoltado com o que aconteceu em Minas Gerais na derrota contra o Atlético. Antes, meus amigos, só lembrando, somos patrocinados pela KTO. Amanhã eu vou dar dica para você fazer tudo ao contrário. Amanhã vai dar Alemanha, tá? Na final da Eurocopa, e vai dar Argentina na final da Copa América. Então você pode apostar, lógico, na Inglaterra e, lógico, na Colômbia, porque sabe que meus palpites são todos furados. Tô falando sério, eu vou apostar nesses aí porque eu tô torcendo o contrário, né? Como a zica reversa. Eu tô torcendo pra Colômbia e pra Inglaterra, então vou apostar na Espanha e na Argentina. Você pode fazer a mesma coisa usando o código Barolo, se você clicar no primeiro comentário fixado, que a KTO tá aqui com a gente, nossa parceira, e vai sempre no caminho do contrário do que eu faço, que eu nunca vi um cara errar tanto palpite quanto eu. Aí, às vezes, em dias de jogos do São Paulo, lá no estádio também, ou em casa aqui, o pessoal, Barolo, qual é o seu placar? Eu falo, não falo meu placar. Meu placar é sempre vergonhoso, não quero... incrível a minha capacidade que eu tenho de errar palpite, é incrível. Aí de vez em quando eu acerto, eu cravo exatamente quem faz o gol, mas isso acontece uma vez a cada 5 anos. Acho que com a gente aqui deve ter acontecido uma vez só, 2 no máximo. Bom, meus amigos, vamos lá. Olha só a rodada foi o seguinte, Cruzeiro venceu o Bragantino 2-1, o Bahia perdeu uma invencibilidade de 20 jogos jogando em casa e perdeu pro Cuiabá, que não ganhava 5 jogos. 2-1 pro Cuiabá. O Cuiabá saiu na frente, tava vendo o jogo aqui. O Cuiabá perdeu um monte de gol. O Bahia jogou mal hoje, o Cuiabá jogou bem. O Cuiabá saiu na frente, o Bahia empatou, depois logo em seguida o Cuiabá fez 2-1. Aí com esses resultados, o São Paulo está em 6º lugar com 27 pontos em 16 jogos. Presta atenção no número de jogos do Bahia. Ó. O Bahia está em 4º com 30 pontos, mas com 17 jogos. Então tem 3 pontos a mais que o São Paulo, mais um jogo a mais. E o Cruzeiro subiu para o 5º lugar com 29 pontos, também com 16 jogos, tá? Então a vitória do Cruzeiro foi ruim para nós. O Cruzeiro tá com um time bom, né? E a derrota do Bahia foi boa. Mas eu acho que o importante, né, gente, que a gente conversou é ficar na parte de cima da tabela ali. Agora voltam as Copas, é sempre tá bem ali para não ficar preocupado com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, principalmente na parte de cima da tabela, e de baixo também, né? Muda muito com as classificações nas Copas ou desclassificações. Tem muita coisa para rolar ainda, mas é importante estar na parte de cima da tabela, tá? Vamos lá com o comentando comentários. O pessoal comentou o jogo contra o Atlético e também a arbitragem, vários assuntos aqui. Como eu gosto sempre de prestigiar vocês aqui, os amigos, os comentários, que é sempre legal vocês participarem, porque eu gosto de ver a opinião de todo mundo, que eu consigo ver, né, principalmente aqui no YouTube, pra gente saber o que o pessoal tá pensando e dá pra ter uma ideia do que pelo menos o pessoal que acompanha aqui o canal pensa, né? Vamos lá, ó. O Vitor Batista levanta uma questão interessante em relação ao Wellington. Qual a necessidade de manter esse displicente desse Wellington jogando depois da sacanagem que fez conosco? E o Igor Vinícius? Não temos um jogador na base que jogue no mínimo a mesma coisa que esse Bagre? Caso não tenha, qual o motivo de manter a base, que já está uma vergonha total? Lamentável. Ô Vitor, o seguinte, não precisa ter na base, não. Tem o Moreira. O Moreira, pra mim, é o melhor lateral, melhor que o Rafinha e melhor que o Igor Vinícius 1000 vezes. Só que o Moreira vive machucado, né? Então, agora ele tá recuperado. Teoricamente, tá recuperado. E a última partida que o Moreira fez, ele foi muito mal contra o Cruzeiro. Mas pra mim, é o melhor lateral direito que o São Paulo tem. É o Moreira. O jogador mais inteligente, né? Não precisa ter uma sequência de jogos, não tem sequência de jogos, vive machucado, tem um problema na coxa, problema muscular, e eu sinceramente, eu acho que em relação ao Wellington, eu acho que foi uma grande besteira da diretoria. A diretoria errou, mas um erro bizonho da diretoria, porque já dava como certa a contratação do Caio Paulista, tomou um chapéu do Caio Paulista. E como achava que o Caio Paulista ia ficar no São Paulo, não deu bola para a renovação de contrato do Wellington. Quando foi perceber, o Wellington estava pedindo lá em cima, não deu tempo para negociar. Então, eu acho que
E aí aquela coisa, né, de esquece essa história que ele tá pedindo 800 mil, isso é mentira. Isso aí quem divulgou aí é para queimar ele com a torcida. Ele não tá pedindo tudo isso não. A pedida é alta, diferente do que o São Paulo quer oferecer, mas não é tudo isso não, tá? O Alexandre Okumura fala o seguinte, não jogou mal sobre o jogo contra o Inter, né? Faltou calma no último passe. O Rames da Colômbia cairia bem nesse time, dando risada, sendo irônico. Você acha que a dívida do São Paulo com ele faz um desempenho dele ser abaixo? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na janelinha, junto com o vídeo de ontem, eu vou deixar um vídeo que eu falei só sobre o Rames Rodrigues, você vai entender a minha opinião. Eu acho que eu sei, eu imagino o que aconteceu. Ele chegou empolgado, achando que ia ser a última bolacha do pacote. O elenco não abraçou, porque na Copa do Brasil o time já estava fechado, ele foi perdendo a motivação, para mim deixaram de pagar, e aí o cara perdeu a motivação totalmente. Mas tá lá, eu vou deixar aqui um vídeo para quem não viu, só sobre Rames Rodrigues, a minha opinião só sobre Rames Rodrigues e a opinião do pessoal também, tá? O Caio Story fala o seguinte, assalto, fazia tempo que eu não tinha esse sentimento. Nenhum lance do São Paulo teve replay durante o jogo todo. E o juiz apitou tudo para os caras. Não consigo falar nem mal do time, dos vacilos do Ferreirinha e da displicência do Luciano. Alan Franco está perdoado. Indignação com o que assisti em Minas. Caio, muita gente falou sobre isso, colocando a arbitragem como principal responsável pela derrota do São Paulo. E eu acho que a arbitragem contribuiu sim para a derrota do São Paulo, com erros, principalmente o segundo gol de mão. Só que a gente não pode esquecer dos erros. A gente não pode esquecer, como você falou, da displicência do Luciano, que perdeu aquele gol cara a cara que o jogador do Atlético fez, né? Não pode esquecer os gols que o Ferreirinha perdeu, não pode esquecer a saída de bola errada do Igor Vinícius, o mau posicionamento dele no gol. A gente não pode esquecer, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria Roberto Avalone, porque a gente... Claro, a arbitragem é horrível, a gente já discutiu isso, tem um vídeo também que eu vou pôr na janelinha só sobre isso, com o lance do VAR, o absurdo que foi, mas o São Paulo errou bastante, o São Paulo perdeu para si mesmo e para a arbitragem. O Matheus fala o seguinte, como a janela será de vacas magras e o São Paulo pode perder o Wellington e o Diego, eu reintegraria Mendes, Lisiero e até o Orejuela, mesmo que para terceiro, quarto reserva. Quando apertar as copas, se não tiver elenco grande, vai ser desesperador. Matheus, o Orejuela acho que não volta, tá? Ele é só no ano que vem. Mas, e o Mendes também, esses caras, o Mendes foi avaliado, né? Tá sendo avaliado. Eu, sinceramente, velho, entre esses caras que você falou aí e os moleques da base, eu sou mais da chance pros moleques da base. Porque... Agora, como fizeram besteira, que eu acabei de falar, como fizeram besteira com o Caio Paulista e o Wellington, já estão querendo empurrar o Lisiero. O Lisiero vai ficar, com certeza vai ficar. Lucas Souza falou o seguinte, não vamos esquecer que os conselheiros estão querendo se perpetuar no poder. Essa é a preocupação deles. Oportunidades não foram aproveitadas no jogo, né? Igor Vinícius dá desânimo. Vamos focar em fazer o máximo de pontos para esta próxima porque está próximo da Libertadores. Árbitro reflete a arbitragem brasileira. Eu separei esse comentário do Lucas, que eu também vou fazer um vídeo só sobre essas mudanças de novo. Estão querendo mudar o estatuto de novo para se beneficiar a turma que está no poder lá. Por exemplo, aumentar o cargo de conselheiro de 4 para 6 anos. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu aproveitei aqui o Lucas, que também já está ligado. Aliás, tem muita gente que já está ligada de novo e nessas mudanças aí, porque tudo é feito, todas as mudanças são feitas pelos conselheiros do grupo do Casares e tudo é feito para esses caras se perpetuarem no poder. Não é de agora, né? Não é de agora. Já teve a reeleição, já teve um monte de história que tudo feito para essa mesma turma continuar no poder cada vez por mais tempo. Mas eu vou falar sobre isso, tá? Estou buscando informações. O Felipe Piero falou o seguinte, se goleiro de time grande garante resultado, o mesmo serve para atacante de time grande. A derrota vai na conta do Ferreirinha, que perdeu 2 gols inacreditáveis. Felipe, a gente também tem que colocar na conta do Luciano, né? Que perdeu um gol também no rebote do goleiro. Eu acho que são os erros que a gente sempre comentou aqui, que acabam influenciando, prejudicando todas as situações do São Paulo. Erros individuais, erros técnicos, erros de fundamento, e tudo que você citou aí, erro de finalização. O Silver fala o seguinte, alguém me explica qual a função do Luciano? Por que não temos laterais? Por que Nestor e Rato estão barrigudos? Pô, Nestor não, né, velho? Por que o Zubeldia coloca velocista aos 40 do segundo tempo?
Quanto à arbitragem, alguém esperava algo diferente? Casares fraco. Eu só não concordo que o Nestor tá barrigudo. O Nestor tem chassi de grilo. O Rato, eu também não entendo, velho. Não entendo. O jogador vem pro São Paulo ficar gordo. E com certeza você tá falando sobre do Casares ser fraco, sobre o poder de bastidores que o São Paulo tem é zero. O Breno Augusto fala o seguinte: assalto. O Barolo me entristece demais ver esses erros grotescos da arbitragem. A diretoria não faz nada e quando decide agir, age daquela forma completamente errada e infantil como agiu, como foi contra o Palmeiras. Que fez o São Paulo sair como errado mesmo estando certo. Isso é importante. Viu? O São Paulo foi o vilão da história. Era o maior prejudicado por causa daquele piti que o Belmonte deu, que o Casares deu, xingando o Abel lá. O São Paulo passou a ser vilão da história naquele clássico. Precisaremos que a diretoria tome providências da forma correta em relação a essas situações. São inúmeros pontos deixados de ganhar por conta das falhas inacreditáveis. Ô Breno e amigos, sabe o que o São Paulo fez? O São Paulo mandou um ofício para a CBF. É isso. Primeiro, o Casares e o Belmonte, que exercem o cargo deles via rede social, postaram a indignação deles na rede social. E aí mandaram um ofício para a CBF reclamando. Ou seja, não vai mudar nada, não acontece nada, o São Paulo vai continuar sendo prejudicado, porque essa viagem do Casares para os Estados Unidos para ser chefe da delegação, um cargo meramente decorativo, foi um cala-boca, foi alguma coisa assim, ó, eu vou te levar para lá, como você é deslumbradão, eu vou levar você para lá e você não me enche mais o saco quando falar de arbitragem. Foi isso que aconteceu. Então, nenhuma atitude foi tomada, só um ofício foi mandado, que não resolve absolutamente nada, como o São Paulo também mandou ofício, nesse caso que você está falando do Palmeiras, não adiantou absolutamente nada. O que eu falei para vocês, ele tinha que ter ido lá no dia seguinte do jogo conversar com o pessoal da CBF, agir nos bastidores. Isso chama agir nos bastidores. Não é dar piti e nem trabalhar por rede social, e muito menos mandar ofício, os caras nem leem o ofício que eles recebem. Antes da gente falar do Zubeldia, que é o nosso assunto principal do vídeo de hoje, só aquele recadinho da GoCase para você aproveitar os produtos em liquidação, tá? Então, vários produtos com desconto, a canequinha, a caneca com... Você já vem com abridor de cerveja, todos os produtos com desconto se você usar o código Barolo, carregador portátil tá mais barato, garrafinha tá mais barata, tem um monte de produto bacana bem mais barato no site. Se você usando, clicando no primeiro link da descrição, você já tem desconto em todos os produtos do site, tá? Em todos os produtos, não só do São Paulo. Eu gosto sempre de falar isso, tá bom? Pessoal, eu gravei no vídeo de ontem falando que eu estava preocupado com a resposta que o Zubeldia deu na entrevista coletiva do jogo contra o Atlético, quando ele foi perguntado sobre o interesse da seleção do Equador. Ele desconversou, disse que não ia falar, que estava de cabeça quente. E eu falei, pô, se não tivesse nada, ele já falava, né? Não, tá resolvido, não tem nada. Fiquei preocupado. Só que ontem ele comunicou ao São Paulo que ele vai ficar, que teve realmente o interesse da seleção do Equador e ele vai ficar. O que eu tô falando para você é o seguinte, com essa atitude eu valorizo muito mais o Zubeldia. Primeiro, eu valorizei mais, ele ganhou muitos pontos comigo quando ele teve aquela postura na entrevista coletiva, né, mostrando toda a indignação que nós, torcedores, mostramos. Só que tem só um detalhe que eu expliquei também, né? A gente, eu e você, reclamando, a gente não tem poder de fazer nada. Quem tem poder de fazer, de mudar a situação, mandou recado pelo Instagram, e ofício, que não serve para nada. Então eu acho que o Zubeldia já ganhou pontos porque ele representou parte da torcida. Pelo menos a minha ele representou. Deve ter representado você, que você tá nesse canal, com certeza ele deve ter representado você. E outra coisa, eu dou muito valor para quem quer ficar no São Paulo, para quem quer trabalhar no São Paulo. A gente está tendo o caso do Alexandro, eu estava apurando umas informações, o Alexandro está recebendo propostas, sondagens da Europa, times de Portugal, da Turquia, e ele ainda não decidiu, porque ele quer ver na Europa, ele quer ir para a Europa, ele não quer vir para o São Paulo. O São Paulo se não tiver nada melhor, ele vem para o São Paulo. Beleza, se vier para o São Paulo, beleza, é todo direito dele escolher na Europa, é todo direito o cara escolher, não escolher o São Paulo, escolher outro time, ter outras preferências, não tem problema nenhum, não estou criticando o Alexandro por causa disso. Mas eu dou muito mais valor pro cara que quer defender as cores do São Paulo. E o Zubeldia podia ter ido se ele tivesse essa vaidade de treinar uma seleção. Eu acho que ele tem um projeto bacana no São Paulo, ele está desenvolvendo um trabalho bacana, e ele tem todas as chances de conquistar títulos importantes e aspirar a cargos maiores, não a seleção do Equador, que para mim a seleção do Equador e o São Paulo não tem nem comparação. Para mim, se a seleção brasileira e o São Paulo não tem comparação, você imagina a seleção do Equador. Então, o Zubeldia ganha pontos com a torcida, ganha pontos comigo, mas só lembrando que isso não impede dele ser criticado quando ele cometer erros, na minha concepção, na nossa concepção. Quando ele cometer erros, quando ele fizer besteira, ele vai ser cobrado e vai ser criticado como qualquer profissional
profissional que trabalha no São Paulo. Independente dele gostar, de querer ficar, eu acho que ganha pontos comigo, eu acho muito legal essa atitude, vai ficar no São Paulo. Aparenta-se que a gente vê um cara dedicadíssimo ao trabalho, tá fazendo um bom trabalho, mas vai ser cobrado de todos os jeitos, de todas as formas, como todos os outros treinadores foram cobrados. Mas esta é só a minha opinião, eu queria muito saber a sua, se você acha que ele ganha pontos realmente com a torcida. Se você quiser falar também sobre poder de bastidores, fica à vontade, o comentário aí é de vocês, tá? Amanhã, folguinha, né? Amanhã tem jogo da Eurocopa e da Copa América, então a gente dá um descanso pro São Paulo, né? A gente dá um descanso das notícias, vou dar um descanso para vocês também, e a gente volta na semana que vem, segunda, ou na hora do almoço, 2 horas da tarde, ou à noite já, porque o São Paulo pega o Grêmio quarta-feira no Morumbi, 8 da noite, e a gente já se prepara para falar dessa semana, tá bom? Então, ó, um ótimo final de semana para você, aproveite bastante, descanse, quem pode descansar, eu tenho um negocinho para trabalhar só hoje, mas amanhã eu tô de folga. Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Valeu, meu dia. Um abraço.